Mantenha a distância das meninas. A voz de Priscila Mendonça Velasco cortou o silêncio sufocante do jipe. Henrique Albuquerque Correia havia descido para verificar o motor avariado, deixando-as sozinhas no calor de 42 graus da savana africana, que se estendia infinita ao redor. A exatos 60 quilômetros do acampamento Magadik Gadi, Fernanda dos Santos Silva apertou a garrafa de água morna entre as mãos, sentindo o suor escorrer pelas costas. O veículo estava parado há 20 minutos na região mais isolada da reserva particular no Botsuana, onde trabalhava há 2 anos cuidando das gêmeas Sofia e Isabela Correia, de 7 anos. Só estou fazendo meu trabalho, respondeu baixinho, observando as gêmeas ofegantes no banco traseiro. Seu trabalho? Priscila inclinou-se para a frente, os olhos brilhando com veneno. Ou sua estratégia? 2 semanas de safari particular, isolada com meu noivo e as crianças dele. Que oportunidade conveniente. O ar dentro do jipe parecia mais denso que o calor exterior. Do banco traseiro, Sofia começou a gemer mais alto, os primeiros sinais da insolação que mudaria tudo. Priscila nem olhou para trás. Fernanda tentou se levantar, mas percebeu Henrique voltando pelo retrovisor. O gemido se transformou em choro fraco. Papai, tá quente. Isabela estendeu os bracinhos na direção da porta ao ver o pai. Henrique abriu a porta do motorista e o calor entrou como uma onda invisível. Ele limpou o suor da testa com as costas da mão, deixando uma mancha de graxa no rosto. A situação era pior do que imaginava. O motor tinha fundido completamente. Não tinha como consertar ali no meio do nada, com 42 graus torrando tudo. Ele tinha ligado para o acampamento antes do sinal de celular cair. Eles mandariam um resgate, mas ia demorar pelo menos 2 horas. 2 horas que pareciam uma eternidade quando suas filhas estavam sofrendo no banco traseiro. Fernanda olhou para as meninas. Sofia tinha o rosto vermelho demais, e Isabela não parava de reclamar de dor de cabeça desde que o carro parou. Ela conhecia esses sinais. Cresceu no sertão da Paraíba, onde o sol castigava com a mesma crueldade, e viu gente adoecer por muito menos. O corpo humano tem limites, e as meninas estavam chegando nos deles. Ela olhou para as 3 garrafas de água que restavam, meia garrafa para cada uma. Não ia ser suficiente. Não com esse calor infernal. Henrique finalmente olhou para trás e viu o que Fernanda já tinha percebido há 10 minutos. As filhas estavam em perigo real. Ele tinha construído um império de hotéis de luxo, comandava uma empresa com centenas de funcionários, negociava contratos de milhões. Mas ali, naquele momento, com suas filhas sofrendo no banco traseiro de um jipe quebrado no meio do nada, ele não sabia o que fazer. E Fernanda sabia. Ela sempre soube. Nos 2 anos que trabalhava para ele, ela nunca tinha falhado uma única vez. Sempre calma, sempre competente, sempre presente. Enquanto ele viajava pelo mundo fechando negócios, era Fernanda quem estava lá quando Sofia teve febre alta no meio da noite. Era Fernanda quem sabia exatamente como acalmar Isabela quando ela tinha pesadelos. Era Fernanda quem transformava a casa, enorme e vazia, em um lar de verdade. Essas meninas não vão sobreviver mais 2 horas nesse calor. A voz de Henrique saiu baixa, carregada de um medo que ele raramente sentia. O medo de perder o que mais amava. O medo de ser impotente. O medo de descobrir que todo o seu dinheiro não valia nada quando a vida das filhas estava em jogo. Fernanda olhou para ele, e pela primeira vez, Henrique viu algo diferente nos olhos dela. Não era pena. Era determinação pura. Eu sei o que fazer. Confie em mim. E ele confiou, porque não tinha outra escolha. Mas Henrique ainda não sabia que os próximos 48 horas iriam mudar não apenas a vida das filhas, mas a forma como ele enxergava o amor para sempre. Esta história vai te mostrar como uma babá humilde salvou 2 vidas no coração do deserto africano, e como esse ato de coragem
transformou completamente o destino de uma família milionária. Você vai ver que, às vezes, o verdadeiro valor de uma pessoa só aparece quando tudo está em risco, quando o dinheiro não serve para nada e quando a única coisa que importa é a coragem de agir. Fica comigo até o final, porque o desfecho vai te surpreender de um jeito que você não espera. Me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo essa história fascinante. Para compreender o que realmente acontecia naquele momento, a gente precisa voltar um pouco no tempo. 2 anos antes, Fernanda dos Santos Silva tinha acabado de chegar em São Paulo. Ela vinha da Paraíba, de uma cidade pequena, onde todos se conheciam e onde o dinheiro nunca sobrava no fim do mês. Mas ela tinha algo que o dinheiro não compra: competência e um coração do tamanho do mundo. Fernanda cresceu ajudando a mãe a cuidar dos irmãos mais novos. Aprendeu desde cedo a reconhecer quando uma criança estava com febre só de tocar a testa. Sabia fazer uma criança parar de chorar com uma palavra certa no momento certo. E mais importante, tinha feito um curso de primeiros socorros quando trabalhou como guia em uma pousada de turismo rural no sertão. Ela conhecia calor, conhecia desidratação, conhecia os sinais de quando o corpo humano começava a desistir. Henrique Albuquerque Correia era o oposto completo. Ele tinha nascido rico e ficou ainda mais rico. Construiu uma rede de resorts de luxo que se espalhava por 3 continentes. Viajava de jatinho particular, jantava com políticos e celebridades, e sua conta bancária tinha mais zeros do que a maioria das pessoas consegue contar. Mas 3 anos antes, seu casamento tinha acabado. A ex-esposa ficou com a casa de praia e uma pensão generosa, e Henrique ficou com a guarda compartilhada das gêmeas Sofia e Isabela. Ele amava as filhas mais que tudo, mas estava sempre viajando, sempre em reuniões, sempre ocupado construindo seu império. Foi aí que Fernanda entrou na vida dele. A agência de babás mandou 3 candidatas. 2 tinham currículos impressionantes, cheios de referências de famílias importantes. Fernanda tinha um curso técnico e uma carta de recomendação da dona da pousada onde trabalhava. Henrique quase não chamou ela para a entrevista, mas quando viu o jeito dela brincar com as meninas, enquanto ele fingia não prestar atenção, quando percebeu como Sofia e Isabela relaxavam perto dela, de um jeito que não relaxavam perto de ninguém, ele soube que tinha encontrado a pessoa certa. Você tem experiência com crianças dessa idade? Henrique perguntou, tentando manter o tom profissional. Criei 3 irmãos mais novos desde que tinha 12 anos e trabalhei 2 anos cuidando dos filhos dos hóspedes na pousada. Fernanda respondeu sem arrogância, apenas declarando um fato. Ele a contratou naquele mesmo dia. Os primeiros meses foram uma adaptação. As meninas estranharam no começo, mas Fernanda tinha uma paciência infinita. Ela não tentava substituir a mãe delas. Ela só estava ali, todos os dias, presente de um jeito que nem Henrique nem a ex-esposa conseguiam ser. Quando Sofia teve uma crise de asma no meio da madrugada, foi Fernanda quem ficou acordada a noite inteira, segurando a mão da menina, fazendo inalação, contando histórias para distrair. Henrique estava em Dubai fechando um contrato. Quando Isabela caiu da bicicleta e quebrou o braço, foi Fernanda quem a levou correndo para o hospital, quem preencheu todos os formulários, quem ligou para Henrique dizendo que estava tudo sob controle, e ela sempre cuidava de tudo. Henrique começou a perceber que confiava em Fernanda de um jeito que não confiava em mais ninguém. Ela não estava ali pelo dinheiro, embora o salário fosse generoso. Ela estava ali porque realmente se importava, e as meninas sentiam isso. Papai, a Nanda pode ir com a gente no passeio? Sofia perguntou um dia, quando Henrique anunciou que ia levá-las para conhecer a neve. Mas a gente quer que ela vá. Por favor? E foi assim que Fernanda começou a fazer parte da família. Não oficialmente, não nos papéis, mas no jeito que importa de verdade.
Ela estava ali nas festas de aniversário. Estava ali no Natal. Estava ali quando as meninas acordavam no meio da noite com pesadelo. 8 meses atrás, Henrique conheceu Priscila Mendonça Velasco em um evento beneficente. Ela era bonita, elegante, sabia se comportar em jantares formais, conhecia as pessoas certas. Era o tipo de mulher que fazia sentido para um homem na posição dele. Eles começaram a namorar. 3 meses depois, ele pediu ela em casamento. Parecia a escolha lógica. Parecia o próximo passo natural. Mas as meninas nunca gostaram de Priscila. Ela é falsa. Ela sorri para o papai. Mas quando ele não tá, olhando, ela fica brava com a gente. Isabela disse uma vez para Fernanda. Fernanda nunca disse nada. Não era o lugar dela. Mas ela via. Via como Priscila tratava as meninas com impaciência quando Henrique não estava por perto. Via como ela reclamava de ter que ajustar a agenda dela para incluir as crianças dele nos planos. E via também como Priscila olhava para ela com desconfiança, como se Fernanda fosse uma ameaça, como se uma babá humilde pudesse, de alguma forma, atrapalhar os planos dela. Foi então que Henrique decidiu fazer a viagem para a África. Um último safari em família antes do casamento. 2 semanas explorando a savana, conhecendo a vida selvagem, criando memórias. Priscila não gostou da ideia de Fernanda ir junto, mas concordou. E foi assim que os 4 embarcaram em um jatinho particular rumo ao Botsuana, para uma aventura que mudaria tudo. Os primeiros dias foram mágicos. As meninas viram leões, elefantes, girafas. Dormiram em barracas de luxo sob as estrelas. Fernanda ficava sempre um passo atrás, discreta, cuidando das meninas, enquanto Henrique e Priscila tinham seus momentos de casal. Mas Fernanda via as coisas que Henrique não via. Via como Priscila perdia a paciência quando as meninas queriam atenção. Via como ela reclamava do calor, da poeira, de tudo. Via como ela não estava ali pelas meninas, ou pela aventura, mas sim pela foto no Instagram, pela história que ia contar para as amigas. No 10º dia de viagem, o guia sugeriu uma rota alternativa, um caminho mais longo até um oásis escondido, passando pela parte mais isolada da reserva. Eles saíram às 6 da manhã. O sol já estava forte, a temperatura subia rápido, e meia hora depois de passar pelo último ponto de comunicação, o motor do jipe começou a fazer um barulho estranho. O guia desacelerou, preocupado. Encostou o jipe na sombra de uma árvore solitária, abriu o capô e ficou olhando para o motor, como se estivesse vendo algo muito ruim. Ele tentou fazer alguma coisa funcionar, mas 20 minutos depois, uma mangueira estourou e o líquido de arrefecimento vazou todo no chão. E foi aí que tudo desmoronou. Mas nem Henrique nem Fernanda imaginavam que aquele safari romântico se tornaria um teste de sobrevivência, onde apenas a competência mais pura importaria. E voltamos àquele momento crítico. O jipe parado, o calor de 42 graus derretendo tudo, as gêmeas no banco traseiro cada vez piores. Henrique olhando para Fernanda com aquela expressão de quem finalmente entendeu que o dinheiro não resolve tudo. Fernanda pegou uma das toalhas da mala e molhou com água. Torceu um pouco, mas deixou úmida o suficiente. Foi até o banco traseiro e colocou na testa de Sofia. A menina gemeu baixinho, mas relaxou um pouco quando sentiu o tecido fresco contra a pele quente. Isabela, vem aqui, meu amor. A outra gêmea se arrastou pelo banco, fraca demais para se mover direito. Fernanda pegou outra toalha, repetiu o processo. Mas ela sabia que isso era só um paliativo. O corpo das meninas estava superaquecendo por dentro. A desidratação já tinha começado. Se não fizesse alguma coisa mais drástica nos próximos minutos, as coisas iam piorar muito rápido. Ela olhou ao redor. O jipe estava parado embaixo de uma árvore, mas a sombra era pequena demais. O sol já tinha mudado de posição e agora batia direto no vidro traseiro, transformando o interior do veículo
em um forno. Precisava de mais sombra. Muito mais. Fernanda abriu o porta-malas e começou a puxar as malas. Henrique desceu do carro, confuso com o que ela estava fazendo. Ela não explicou, apenas continuou trabalhando. Pegou 2 das malas maiores e posicionou do lado do jipe, criando uma barreira contra o sol. Depois pegou um lençol que estava na mala de Priscila e estendeu, amarrando nas portas abertas do veículo, criando uma espécie de toldo improvisado. Não era perfeito, mas reduziu a temperatura interna em alguns graus. Alguns graus que podiam significar a diferença entre a vida e a morte. Henrique, tira as meninas e coloca aqui embaixo, no chão, na sombra. Ele obedeceu sem questionar. Pegou Sofia no colo. A menina estava mole, quase sem forças. O pai sentiu um aperto no peito ao perceber como o corpinho dela estava quente, febril. Colocou ela no chão, sobre outra toalha que Fernanda tinha estendido. Voltou e pegou Isabela, que começou a chorar baixinho. Tá tudo bem, filha. A Fernanda vai cuidar de vocês. Priscila observava tudo do banco da frente, sem mover um músculo para ajudar. O rosto dela era uma mistura de raiva e algo mais. Medo, talvez. Ou a percepção de que estava perdendo o controle da situação. Ela via Henrique obedecendo cada comando de Fernanda sem questionar. Via as meninas buscando conforto na babá. Via uma dinâmica se formando ali que a deixava completamente de fora. Fernanda se ajoelhou ao lado das meninas. Pegou uma das garrafas de água e deu um gole pequeno para cada uma. Não podia deixar elas beberem tudo de uma vez. A água tinha que durar. Tinha que ser administrada em doses pequenas, constantes, até o resgate chegar. Era conhecimento básico de sobrevivência no sertão. Algo que tinha aprendido observando os mais velhos durante as secas prolongadas. Escuta, vocês duas. Eu sei que está muito quente e que vocês estão se sentindo mal, mas eu preciso que vocês confiem em mim, tá bom? Eu vou cuidar de vocês. Não vou deixar nada de ruim acontecer. Sofia abriu os olhos, vermelhos e inchados. Promete, Nanda? Eu prometo. Fernanda molhou as toalhas de novo e cobriu o corpo das meninas, deixando apenas o rosto de fora. O tecido úmido ajudava a baixar a temperatura da pele, evitando que o corpo superaquecesse ainda mais. Era uma técnica que ela tinha aprendido quando um turista passou mal de insolação na pousada onde trabalhava. O corpo humano se resfria pela evaporação do suor. Quando o suor para de funcionar, você precisa criar evaporação artificial. Simples assim. Mas só quem tinha vivido no calor extremo sabia disso. Henrique observava cada movimento dela, cada gesto preciso, cada decisão tomada sem hesitação. Ele estava vendo uma mulher que ele achava que conhecia, mas que na verdade nunca tinha realmente enxergado. Fernanda não estava ali só cumprindo um trabalho. Ela estava ali salvando a vida das filhas dele com conhecimento real, com técnica, com uma competência que ele jamais imaginaria que ela tivesse. Ele pensava em quantas reuniões tinha tido, onde pessoas com diplomas caríssimos não sabiam resolver problemas básicos. Pensava em quantos consultores tinha contratado que enchiam relatórios de palavras bonitas, mas não entregavam resultados. E ali estava Fernanda, sem diploma universitário, sem certificações internacionais, mas com um conhecimento prático que estava literalmente salvando vidas. Como você sabe fazer tudo isso? Fernanda não parou de trabalhar enquanto respondia. Cresci no sertão, o calor lá é assim, às vezes pior. Já vi gente desmaiando em dia de sol forte. Aprendi o que fazer e o que não fazer. Eu nunca soube disso. Você nunca perguntou. A frase não tinha acusação. Era só um fato. E Henrique sentiu o peso daquelas palavras. Quantas conversas ele nunca teve com Fernanda. Quantas vezes ele só a tratou como mais uma funcionária, sem perceber quem ela realmente era? Quantas histórias ela tinha para contar que ele nunca tinha demonstrado interesse em ouvir? 20 minutos se passaram. Fernanda continuava verificando as meninas.
molhando as toalhas, administrando pequenos goles de água. A febre de Sofia começou a baixar um pouco. Isabela parou de gemer. Eram sinais pequenos, mas positivos. Henrique ficou ali ao lado o tempo todo, de pé, observando, sentindo-se completamente inútil. Ele sempre foi o homem que resolvia tudo, o homem que tinha resposta para tudo, o homem que comandava centenas de funcionários e fechava contratos milionários. Mas ali, naquele momento, ele não era nada. Era só um pai desesperado vendo outra pessoa salvar suas filhas, porque ele não sabia como. Mais 40 minutos se passaram. O sol continuava implacável, mas a temperatura dentro do abrigo improvisado era suportável. As meninas estavam estáveis, respirando de forma mais regular, dormindo de exaustão, mas fora de perigo imediato. Fernanda tinha conseguido, tinha feito o que era necessário com os recursos que tinha. Tinha transformado um desastre em uma situação controlada. Henrique se sentou ao lado dela na sombra improvisada. Ficou ali, em silêncio, só observando o rosto dela, suado, cansado, mas determinado. Ela checava as meninas a cada 5 minutos, ajustava as toalhas, oferecia mais água. Não relaxava, não baixava a guarda. Obrigado por tudo isso, por saber o que fazer quando eu não sabia nada. Fernanda finalmente olhou para ele, e pela primeira vez em 2 anos, não foi o olhar de uma funcionária para um patrão. Foi o olhar de igual para igual, de alguém que tinha acabado de provar o próprio valor da forma mais absoluta possível. Eu faria qualquer coisa por elas. Você sabe disso. Eu sei. Agora eu sei. E naquele momento, algo mudou entre eles. Não foi algo grande ou dramático. Foi sutil. Um reconhecimento, uma admiração nascendo, uma conexão se formando baseada não em status social ou dinheiro, mas em algo muito mais real. Competência genuína, cuidado verdadeiro, coragem quando importava. Henrique percebeu que estava olhando para Fernanda de um jeito que nunca tinha olhado antes. E isso o assustou. Mais 1 hora se passou. A espera era torturante. Cada minuto parecia uma eternidade. Henrique checava o relógio compulsivamente. Fernanda continuava cuidando das meninas, incansável, como se pudesse fazer aquilo para sempre se fosse necessário. Priscila tinha descido do jipe e ficava andando de um lado para o outro, reclamando do calor, da situação, de tudo, mas nunca oferecendo ajuda. O som de um motor ao longe quebrou o silêncio. O resgate tinha chegado. 2 jipes da reserva apareceram levantando poeira e 3 homens desceram correndo. Um deles era médico. Ele examinou as meninas rapidamente, conferiu os sinais vitais, olhou para Fernanda com respeito genuíno. Você fez tudo certo. Se não tivesse feito isso, a situação seria muito mais grave. Essas técnicas de resfriamento salvaram elas de uma insolação severa. O médico explicou para Henrique que quando a temperatura corporal passa de 40 graus, o corpo começa a ter danos irreversíveis. O cérebro incha, os órgãos começam a falhar. As meninas estavam no limite, mas Fernanda tinha conseguido manter elas estáveis o tempo suficiente. Mais meia hora sem cuidados adequados, e a história poderia ter sido completamente diferente. Eles colocaram as meninas em um dos jipes, com soro na veia, cobertores térmicos para controlar a temperatura. Henrique subiu atrás, sem soltar a mão de Sofia. O coração dele estava apertado de um jeito que não sentia há anos. Desde o divórcio, talvez. Ou desde que tinha perdido o pai. Era o medo de perder o que mais amava no mundo. E a gratidão absoluta por ainda tê-las ali. Fernanda foi no outro jipe com Priscila, que finalmente tinha ficado quieta, processando o que tinha acontecido. A viagem de volta para o acampamento durou 2 horas. 2 horas de estrada esburacada, sol ainda forte, mas com a certeza de que o pior tinha passado. Quando chegaram ao acampamento, as meninas foram direto para a enfermaria. Era uma instalação simples, mas bem equipada, preparada exatamente para esse tipo de emergência. O médico fez uma bateria de exames.
temperatura corporal, pressão arterial, níveis de hidratação, função renal. Tudo estava dentro do aceitável. As meninas teriam alta no dia seguinte, com recomendação de repouso e muita hidratação. Henrique não. Saiu do lado das filhas a noite inteira. Ficou ali, segurando a mão de uma e depois da outra, vendo elas dormirem em paz, sabendo que quase as tinha perdido. E sabendo também que quem tinha salvado elas não foi ele, não foi seu dinheiro, não foi seu poder. Foi uma mulher humilde da Paraíba que sabia exatamente o que fazer quando a vida estava em jogo. Por volta das 3 da manhã, Fernanda apareceu na porta da enfermaria. Ela tinha tomado banho, trocado de roupa, mas ainda parecia exausta. Henrique fez sinal para ela entrar. Eles ficaram ali, em silêncio, só observando as meninas dormirem. "Você deveria descansar", ele disse baixinho. "Eu só queria ver se elas estavam bem." "Estão, graças a você." Fernanda deu um meio sorriso cansado. Checou as bolsas de soro, ajustou o cobertor de Isabela e se preparou para sair. Henrique segurou o braço dela. "Fernanda, sério, obrigado. Eu não sei como agradecer o suficiente." "Não precisa agradecer. Eu amo essas meninas. Eu sempre vou proteger elas." E ela saiu, deixando Henrique sozinho com seus pensamentos. Pensamentos confusos. Pensamentos sobre gratidão, sobre admiração, sobre algo mais que ele não conseguia ou não queria nomear. No dia seguinte, as meninas acordaram bem melhores, ainda fracas, mas fora de perigo. Queriam panquecas para o café da manhã. Queriam saber se podiam ir ver os elefantes. Queriam voltar a ser crianças normais. O médico deu alta com recomendação de repouso e muita hidratação. Henrique cancelou o resto do safari. Disse que iam voltar para São Paulo no dia seguinte, que a aventura tinha acabado. Naquela noite, houve um jantar no acampamento. Uma celebração silenciosa pela recuperação das meninas. Alguns dos outros turistas que estavam ali tinham ouvido falar do que aconteceu e vieram cumprimentar Fernanda. Ela ficou sem graça com a atenção, tentando desviar os elogios, mas as pessoas insistiam. Um deles, um médico americano aposentado, puxou ela de lado. "Você tem treinamento médico?" "Só primeiros socorros básico. Você deveria considerar estudar medicina. Você tem um instinto certo. E isso não se ensina. Isso ou você nasce com ou não tem. E você claramente tem." Fernanda sorriu, mas não respondeu nada. Medicina era um sonho caro demais para uma menina da Paraíba que mal tinha terminado o ensino médio. Era o tipo de sonho que pessoas como Henrique podiam ter para os filhos, não pessoas como ela. Henrique ouviu a conversa e, pela primeira vez, começou a pensar em coisas que nunca tinha pensado antes. Em oportunidades, em potencial desperdiçado, em como é fácil para quem tem dinheiro não enxergar o talento em quem não tem, em como o sistema falha com pessoas brilhantes só porque elas nasceram no lugar errado. Eles voltaram para São Paulo 3 dias depois. As meninas estavam completamente recuperadas, contando para todo mundo na escola sobre a aventura no deserto. Priscila estava estranhamente quieta durante todo o voo de volta, e Henrique estava diferente. Fernanda percebia isso. Ele olhava para ela de um jeito novo, com respeito, com admiração, com algo mais que ela não conseguia identificar e que a deixava desconfortável. Se vocês estão gostando dessa história incrível e querem apoiar nosso canal para continuarmos trazendo mais relatos emocionantes como esse, vocês podem apoiar com um Super Thanks. Cada contribuição ajuda a gente a continuar mostrando que o verdadeiro valor de uma pessoa não tem nada a ver com quanto dinheiro ela tem no banco. Uma semana depois de voltarem, a vida parecia ter voltado ao normal. Henrique estava de novo mergulhado no trabalho, mas agora sempre chegava em casa para jantar com as meninas. As gêmeas tinham voltado para na escola, mas agora grudavam ainda mais em Fernanda, como se tivessem medo de perdê-la. Fernanda continuava fazendo o que sempre fez: cuidar das meninas, manter a casa funcionando
estar presente, mas agora tinha uma tensão no ar que não existia antes. Mas Priscila Mendonça Velasco tinha mudado, e a mudança não era para melhor. Ela tinha percebido algo naquela savana africana. Tinha visto o jeito que Henrique olhava para Fernanda quando achava que ninguém estava prestando atenção. Tinha visto como ele pedia a opinião dela sobre tudo relacionado às meninas agora. Tinha visto a admiração nos olhos dele. E isso a apavorava, porque o casamento com Henrique não era sobre amor. Nunca foi. Era sobre segurança financeira. Era sobre status. Era sobre o estilo de vida que ela nunca tinha conseguido manter sozinha desde que sua família tinha perdido tudo na crise econômica de 2015. Priscila tinha vindo de dinheiro. Família tradicional paulistana. Sobrenome que abria portas. Educação em escolas de elite, onde os contatos valiam mais que o diploma. Mas o pai tinha feito investimentos ruins no mercado imobiliário e perdeu tudo. A mãe tinha morrido de desgosto 2 anos depois, de câncer que ninguém tinha dinheiro para tratar direito. E Priscila tinha ficado sozinha, com um apartamento pequeno alugado na Vila Mariana, uma coleção de bolsas de grife que não conseguia mais pagar e um padrão de vida que não conseguia mais sustentar. Henrique era a solução para todos os problemas dela. Rico, disponível, divorciado, com filhas que precisavam de uma figura materna. Parecia perfeito no papel. Ela só precisava chegar até o altar. Só precisava assinar os papéis. Só precisava garantir aquele sobrenome e aquela conta bancária. Mas agora tinha uma ameaça. Uma babá humilde da Paraíba que tinha feito o que Priscila nunca conseguiria fazer. Ganhar o respeito genuíno de Henrique. Ganhar a admiração dele. Ganhar, talvez, algo mais profundo. E isso não podia continuar. Não quando ela estava há 3 meses do casamento. Não quando ela estava tão perto de garantir o futuro. Henrique, a gente precisa conversar. Eles estavam sozinhos no escritório dele, tarde da noite. As meninas já estavam dormindo. Fernanda tinha ido para casa. Era o momento perfeito. Sobre o quê? Sobre a Fernanda. Eu acho que ela precisa sair. Henrique levantou o olhar dos papéis, surpreso. Completamente pego de surpresa. Sair? Por quê? As meninas estão muito dependentes dela. Você viu como elas ficaram grudadas nela depois da África. Isso não é saudável. Elas precisam aprender a confiar em outras pessoas. Em mim, por exemplo. Depois que a gente casar, eu vou estar aqui. Eu posso cuidar delas. Eu quero cuidar delas. Você viu o que ela fez na África, Priscila? Ela salvou as meninas. Literalmente salvou a vida delas. Ela fez o trabalho dela. É para isso que você paga a ela, não é? Para cuidar das meninas. Ela fez exatamente o que era esperado. Henrique ficou olhando para Priscila por um longo momento. Realmente olhando. E pela primeira vez, viu ela com clareza total. Viu a frieza. Viu o cálculo. Viu a completa falta de gratidão ou reconhecimento pelo que Fernanda tinha feito. É isso que você acha? Que ela só fez o trabalho dela? O que mais seria? Dedicação, amor, competência real, coragem, coisas que não se compram com dinheiro, coisas que não estão em nenhum contrato de trabalho. O tom dele era gelado. Priscila percebeu que tinha errado a abordagem. Tinha ido direto demais. Tinha revelado demais da própria insegurança. Eu não quis dizer isso dessa forma. É só que eu acho que seria melhor para todo mundo se tivéssemos uma dinâmica familiar diferente depois do casamento. Uma família de verdade. Só nós 4. E que dinâmica seria essa? Uma onde as pessoas que realmente se importam com as minhas filhas são mandadas embora. Uma onde competência e dedicação são desvalorizadas? Henrique, você está sendo injusto comigo. Não, eu estou sendo realista pela primeira vez em meses. Priscila sentiu o terreno se movendo debaixo dos pés. O pânico começou a subir. Ela precisava recuar. Precisava mudar de estratégia. E rápido. Tá bom, eu entendi. A Fernanda fica. Eu não vou mais tocar nesse assunto.
Eu só estava tentando pensar no que seria melhor para as meninas. Mas se você acha que é melhor assim, eu respeito. Eu só quero que você saiba que eu estou aqui, que eu quero fazer parte dessa família, que eu quero que isso funcione. A voz dela ficou mais suave, mais vulnerável. Era uma técnica que sempre funcionava com homens. Mostrar fragilidade. Mostrar que só queria agradar. Mostrar que era a vítima incompreendida. Henrique suspirou. Ele não queria brigar. Não queria mais conflito. Já tinha conflito suficiente no trabalho. Tá bom, a gente esquece esse assunto. Mas Priscila não esqueceu. Ela só entendeu que precisava ser mais inteligente, mais sutil, mais estratégica. Nos dias seguintes, Priscila começou a campanha dela. Sutil no começo. Comentários pequenos aqui e ali, sempre quando Henrique estava cansado ou distraído. Meninas pedem a Fernanda para tudo. Nem tentam me pedir mais nada. Eu tento ajudar, mas elas sempre preferem ela. Você percebeu como ela sempre tem uma opinião sobre tudo relacionado às meninas? Como se ela fosse a mãe delas. Eu sei que ela cuida bem delas, mas às vezes parece que ela esquece qual é o lugar dela. Eu estava conversando com a minha terapeuta e ela disse que é comum crianças criarem apegos não saudáveis com figuras de autoridade quando os pais não estão tão presentes. Eram mentiras, ou verdades distorcidas, ou interpretações maldosas de situações inocentes, mas plantadas com precisão, no momento certo, quando Henrique estava vulnerável, e começaram a funcionar. Ele começou a prestar atenção em coisas que nunca tinha prestado antes. Começou a questionar dinâmicas que sempre tinham parecido naturais. Começou a se perguntar se Priscila não tinha razão em algumas coisas. Fernanda percebia a mudança. Percebia Henrique mais distante. Percebia Priscila sempre presente, sempre comentando, sempre interferindo. Mas ela não disse nada. Continuou fazendo o trabalho dela, cuidando das meninas, mantendo a cabeça baixa, como sempre fez quando as coisas ficavam difíceis. Até que Priscila decidiu que era a hora do golpe final. Ela precisava de algo grande, algo que forçasse Henrique a escolher. E ela sabia exatamente o que fazer. Enquanto Fernanda lutava para manter as meninas vivas no deserto, Priscila observava com ciúmes crescentes uma transformação que ainda não conseguia compreender. 2 meses se passaram desde a volta da África. O casamento estava marcado para dali a 4 semanas. Os convites já tinham sido enviados. O buffet estava contratado. A igreja estava reservada. Tudo caminhava para o final que Priscila tanto planejava. Mas ela sabia que não era suficiente. Henrique estava diferente, mais distante dela, mais atento a Fernanda, mais presente com as meninas. Ele tinha começado a sair mais cedo do escritório para jantar em casa. Tinha começado a perguntar a opinião de Fernanda sobre coisas que nunca perguntava antes. Tinha começado a tratá-la menos como funcionária e mais como parte da família. E isso precisava acabar. Agora, Priscila tinha uma amiga, Vitória Camargo Augusto, advogada corporativa, 42 anos, sócia de um escritório grande. Elas se conheciam desde a faculdade. E Vitória tinha 2 problemas. Estava apaixonada por Henrique desde que o conheceu em um evento e odiava ver amigas conquistando o que ela não conseguia. Foi Vitória quem deu a ideia. Você precisa de algo que force ele a escolher. Algo que mostre que essa babá está ultrapassando limites. Como o quê? Documentos, e-mails, conversas, qualquer coisa que possa ser interpretada como inapropriada. A gente cria uma narrativa de que ela está tentando se aproximar dele, de que ela tem segundas intenções, de que ela está manipulando as meninas para conseguir isso. Mas não é verdade. E daí? Verdade é o que a gente consegue provar. E a gente pode provar qualquer coisa se tiver os documentos certos. Priscila hesitou, mas o medo de perder tudo era maior que qualquer escrúpulo moral que ainda restava. Elas começaram devagar. Vitória tinha acesso a programas que conseguiam criar e-mails retroativos.
mensagens que pareciam ter sido enviadas semanas atrás. Ela criou uma conta de e-mail falsa em nome de Fernanda e começou a plantar evidências. Mensagens sutis no começo, depois mais explícitas. Sempre cuidando para que parecesse real, mas precisava de mais. Precisava de algo financeiro. Algo que mostrasse que Fernanda estava se aproveitando da posição dela. Foi aí que Ricardo Fonseca Brandão entrou na história. Ele era o contador da empresa de Henrique há 15 anos, 51 anos, casado, 3 filhos e uma dívida de jogo que estava prestes a acabar com ele. Priscila descobriu sobre a dívida por acaso, através de um conhecido em comum, e viu a oportunidade perfeita. "Eu preciso da sua ajuda", ela disse, quando se encontraram em um café discreto no centro. "Que tipo de ajuda?" "Preciso que você crie alguns registros financeiros, transferências que nunca aconteceram, saques que nunca foram feitos. Nada muito grande, só o suficiente para levantar suspeitas. Isso é crime. E sonegar imposto dos seus clientes para pagar dívida de jogo, não é?" Ricardo ficou pálido. Ela sabia. Ele estava encurralado. "Quanto você quer?" 100 mil. Metade agora, metade depois que tudo estiver resolvido. E eu esqueço o que sei sobre você." Ele concordou, porque não tinha escolha. Durante 2 semanas, eles montaram o caso perfeito. E-mails falsos mostrando Fernanda pedindo dinheiro emprestado para Henrique. Registros bancários falsos mostrando transferências suspeitas da conta empresarial. Conversas fabricadas entre Fernanda e supostos amigos falando sobre conseguir um pedaço daquela fortuna toda. Era tudo mentira, mas estava tão bem construído que parecia verdade. Priscila esperou o momento certo. Uma noite em que Henrique estava particularmente cansado, estressado com problemas no trabalho. Ela apareceu no escritório dele com uma pasta cheia de papéis. "Henrique, eu preciso te mostrar uma coisa. E eu juro que eu queria não ter que fazer isso. Mas você precisa saber." Ela colocou os papéis na frente dele. Os e-mails, os extratos bancários, as conversas, tudo organizado de forma a contar uma história clara. Fernanda estava se aproveitando dele. Henrique leu tudo em silêncio. O rosto dele foi ficando cada vez mais fechado, cada vez mais frio. "Onde você conseguiu isso?" "Uma amiga minha que trabalha com auditoria. Ela estava revisando alguns documentos da sua empresa para um cliente e encontrou essas irregularidades. Ela me avisou porque sabia que a gente ia casar. Isso não pode ser verdade." "Henrique, eu sei que é difícil acreditar. Eu também não queria acreditar. Mas está tudo aqui. Os números não mentem." Ele ficou olhando para os papéis por um longo tempo. Fernanda, a mulher que tinha salvado suas filhas. A mulher em quem ele tinha começado a confiar mais do que em qualquer outra pessoa. A mulher por quem ele tinha começado a sentir algo que não deveria sentir. Tudo mentira? "Eu preciso falar com ela." "Claro, mas talvez seja melhor você falar com seus advogados primeiro, para entender as implicações legais de tudo isso." No dia seguinte, Henrique convocou uma reunião. Ele, Priscila, Vitória representando como advogada e Fernanda. Eles se encontraram no escritório dele. Ambiente formal, frio, nada a ver com a casa onde Fernanda trabalhava há 2 anos. Fernanda entrou sem entender o que estava acontecendo. Viu Priscila, viu a outra mulher que não conhecia, viu o rosto fechado de Henrique. Sentiu um frio na barriga. "Senta, por favor", Henrique disse, a voz estranhamente formal. Ela sentou. Vitória colocou os papéis na mesa na frente dela. "Você reconhece esses e-mails?" Fernanda olhou, leu e ficou completamente perdida. "Eu nunca enviei isso. Eu nem tenho esse e-mail. Mas está aqui, com seu nome, com datas, com conversas detalhadas. Eu não sei de onde isso saiu, mas eu nunca escrevi nada disso. Eu nunca pedi dinheiro para o Henrique. Eu nunca falei com ninguém sobre a vida dele. E as transferências? Esses valores que aparecem saindo da conta da empresa para uma conta com seu nome? Que conta? Eu só tenho uma conta corrente no Bradesco."
Eu nunca recebi nenhuma transferência suspeita. Vocês podem checar. Vitória sorriu. Um sorriso frio, calculado. Nós já checamos e encontramos uma segunda conta. No Santander, aberta há 6 meses, com o seu CPF. Fernanda ficou pálida. Isso é impossível. Eu não abri nenhuma conta. Você está dizendo que alguém falsificou sua identidade? Criou uma conta falsa? Escreveu e-mails falsos? Tudo isso sem você saber de nada? Quando colocado daquela forma, parecia absurdo. Parecia exatamente o que uma pessoa culpada diria quando confrontada. Henrique ficou em silêncio o tempo todo, só observando, tentando ler a verdade no rosto dela. Fernanda, eu preciso que você seja honesta comigo. Se você precisava de dinheiro, você podia ter falado. A gente podia ter resolvido isso de outra forma. Henrique, olha para mim. Você realmente acha que eu faria isso? Depois de tudo? Depois da África? Depois de 2 anos cuidando das suas filhas como se fossem minhas? Eu não sei mais o que pensar. Então pensa. Pensa em quem tem mais a ganhar com isso. Pensa em quem quer me ver fora dessa casa. Pensa em quem está sentada aqui do seu lado, montando esse teatro todo. Priscila se levantou, indignada. Como você ousa? Eu estou tentando proteger essa família. Eu trouxe as evidências porque era meu dever. E você vem me acusar? Porque isso é mentira. Tudo isso é mentira. E você sabe disso. Vitória bateu na mesa. Chega. Isso aqui não é uma discussão de vizinhas. Temos documentos. Temos provas. Temos irregularidades financeiras sérias. E temos uma funcionária que claramente ultrapassou todos os limites éticos. Fernanda olhou para Henrique. Olhou nos olhos dele. Procurou algum sinal de que ele ainda confiava nela. Mas o que ela viu foi dúvida. E isso doeu mais do que qualquer acusação. Tá bom, eu entendi. Vocês já decidiram. Não importa o que eu diga. Vocês já decidiram que eu sou culpada. Ela se levantou, pegou a bolsa, olhou para Henrique uma última vez. Eu vou embora, mas eu quero que você saiba uma coisa. Eu nunca fiz nada disso. E quando você descobrir a verdade, vai ser tarde demais. Ela saiu, bateu a porta, e Henrique ficou ali, sentado, com aquela sensação horrível de que tinha acabado de cometer o maior erro da vida dele. Mas Priscila não podia deixar as coisas assim. Fernanda ainda podia causar problemas. Ainda podia tentar se defender. Ainda podia descobrir alguma coisa. Precisava de um golpe final. Foi Vitória quem sugeriu. A gente entra com um processo, acusando ela de apropriação indébita, quebra de confiança, danos morais. A gente pede uma ordem restritiva para ela não chegar perto das meninas. A gente transforma isso em um caso público o suficiente para destruir qualquer credibilidade que ela ainda tenha. 3 dias depois, Fernanda recebeu a notificação. Estava sendo processada por crimes que não tinha cometido, com provas que não tinha como refutar, porque não tinha dinheiro para contratar um advogado bom. Ela sentou no sofá do apartamento pequeno na Zona Leste e chorou. Chorou pela injustiça. Chorou pelas meninas que tinha perdido. Chorou pelo homem que tinha começado a admirar e que agora a tratava como criminosa. Mas Fernanda não era de desistir. Ela tinha sobrevivido ao sertão. Tinha sobrevivido à mudança para São Paulo sozinha. Tinha salvado 2 crianças no deserto. Não ia deixar que mentiras destruíssem ela. Ela procurou ajuda. Foi na Defensoria Pública. Explicou a situação. E teve sorte. Pegou uma defensora jovem, competente, que viu as inconsistências no caso imediatamente. Esses documentos são falsos. Eu não sei como eles conseguiram fazer isso, mas são falsos. A gente só precisa provar. Elas começaram a investigação. Pediram perícia nos e-mails. Pediram auditoria completa na conta falsa. Pediram todos os registros bancários de Fernanda para comparar. E aos poucos, a verdade começou a aparecer. A conta no Santander tinha sido aberta com documentos falsificados. A assinatura não batia. As movimentações tinham partido de um IP, que não tinha nada a ver com Fernanda. Os e-mails tinham metadados inconsistentes.
mostrando que tinham sido criados retroativamente. E quando investigaram mais fundo, descobriram a conexão com Ricardo. Descobriram que ele tinha dívidas de jogo. Descobriram transferências suspeitas de Priscila para ele. Descobriram que Vitória e Priscila eram amigas desde a faculdade. Descobriram a conspiração completa. Levou 6 semanas. 6 semanas de investigação detalhada. Mas quando chegou a hora da audiência, a defensora de Fernanda tinha tudo. Todas as provas. Todas as conexões. Todo o esquema exposto. Henrique estava presente. Ele tinha ido porque precisava saber a verdade. Porque aquela dúvida estava acabando com ele. Porque as meninas choravam toda noite pedindo pela Nanda. Quando a defensora apresentou as provas, o silêncio no tribunal foi absoluto. Os documentos falsos, as transferências para Ricardo, a conexão entre Priscila e Vitória, a conta bancária aberta com documentos falsificados, os metadados dos e-mails, tudo exposto, tudo documentado, tudo irrefutável. O juiz olhou para Priscila e Vitória com uma expressão de puro desprezo. Isso é uma das conspirações mais elaboradas e mais desprezíveis que eu já vi nessa corte. Vocês tentaram destruir a vida de uma pessoa inocente por ganância e inveja. E vocês usaram o sistema legal como arma. Priscila tentou falar, mas o juiz a interrompeu. Eu não quero ouvir mais nada. O processo contra a senhorita Fernanda está imediatamente arquivado. E eu estou encaminhando este caso para o Ministério Público para investigação criminal de falsificação de documentos, estelionato e uso indevido do sistema judiciário. Henrique não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Fernanda era inocente. Completamente inocente. E ele tinha acreditado nas mentiras. Tinha duvidado dela. Tinha deixado que ela saísse daquela reunião achando que ele não confiava nela. Depois da audiência, ele tentou se aproximar de Fernanda. Mas ela se afastou. Não, você teve sua chance. Você podia ter confiado em mim. Você viu eu salvar suas filhas no deserto. Você viu 2 anos de dedicação. E na primeira acusação, você acreditou nela e não em mim. Fernanda, eu sinto muito. Eu errei. Eu errei muito. Sim, você errou. Ela saiu do tribunal. Henrique ficou ali, destruído, vendo ela ir embora. Priscila foi presa 3 dias depois. Acusada de falsificação de documentos, estelionato, extorsão e conspiração. A fiança foi negada. Ela esperaria o julgamento na prisão. Vitória foi diretamente para a OAB. Processo ético por conduta incompatível com a advocacia. A cassação da licença era praticamente certa. Ricardo foi demitido por justa causa e também respondia criminalmente. Tudo desmoronou. E Henrique ficou sozinho com as meninas, tentando explicar para elas por que a Nanda não estava mais ali, tentando consertar o que tinha quebrado, tentando entender como tinha sido tão cego. 2 semanas se passaram. Henrique não conseguia trabalhar direito, não conseguia dormir. As meninas choravam toda noite. A casa estava vazia sem Fernanda. E ele sabia que precisava fazer alguma coisa grande, alguma coisa que mostrasse para ela que ele tinha entendido, que ele tinha mudado. Ele foi até o apartamento dela, bateu na porta. Ela abriu, surpresa. O que você quer? Pedir desculpas, de verdade. Não apenas com palavras, mas com ações. Eu já falei com uma faculdade de medicina. Eles têm um programa para alunos não tradicionais. Pessoas mais velhas que querem estudar medicina. Eu quero pagar os estudos. Quero que você realize o sonho que aquele médico viu em você na África. Fernanda ficou olhando para ele, incrédula. Você acha que pode comprar o perdão? Não, eu sei que não posso. Mas eu posso tentar fazer o certo. Você salvou minhas filhas. Você dedicou 2 anos da sua vida para essa família. E eu te tratei como criminosa sem nem questionar. Deixa eu pelo menos tentar compensar parte disso. E as meninas? Elas choram por você toda noite. Elas te amam. Mais do que amam qualquer outra pessoa, incluindo eu. Fernanda sentiu as lágrimas virem. Eu também amo elas. Então volta, por favor.
Volta, não como funcionária. Volta como parte da família, como deveria ter sido desde o começo. E foi nesse momento que Fernanda viu no rosto dele algo que não tinha visto antes. Não era pena, não era culpa, era amor. Amor de verdade. Amor que tinha crescido silenciosamente, baseado em admiração real, em respeito genuíno, em experiências compartilhadas que importavam. Eu volto, mas as coisas vão ser diferentes. Eu não vou mais aceitar ser tratada como menos. Nunca mais. Você nunca foi menos. E eu sinto muito por ter feito você sentir isso. 6 meses depois, Henrique e Fernanda se casaram. Não foi uma cerimônia grande. Foi simples. Na casa. Com as meninas como floristas. Com poucos amigos. Mas foi real. Foi baseado em verdade. Fernanda começou a faculdade de medicina. Henrique ajustou a agenda para estar mais presente. As meninas finalmente tinham uma família de verdade. E 1 ano depois, nasceu um menino, Pedro. Mais um filho para Fernanda amar com todo o coração dela. Priscila cumpriu 3 anos de prisão. Perdeu tudo: status, dinheiro, reputação. Saiu da prisão e deixou São Paulo, tentando recomeçar longe de tudo. Vitória teve a licença cassada e nunca mais conseguiu trabalhar como advogada. Ricardo perdeu tudo também e terminou os dias tentando pagar dívidas. E Henrique aprendeu a lição mais importante da vida dele: que o verdadeiro valor de uma pessoa não está na conta bancária, está no caráter, na coragem, na dedicação e no amor genuíno que algumas pessoas raras conseguem dar sem esperar nada em troca. Aquele dia no deserto africano tinha mudado tudo. Tinha mostrado quem realmente importava. Tinha revelado a verdade que o dinheiro sempre esconde. E tinha dado para Henrique a maior riqueza que ele poderia ter: uma família de verdade, construída sobre bases sólidas de respeito e amor verdadeiro. Esta história nos ensina que o amor verdadeiro nasce da admiração real pelo caráter de alguém, não de interesse ou conveniência. Quantas vezes julgamos as pessoas pela aparência ou posição social sem ver quem elas realmente são? Se você acredita que histórias como essa precisam ser contadas, se inscreva no nosso canal para mais relatos emocionantes que provam que a bondade sempre vence no final. Ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos com desfechos que vão te surpreender e te fazer acreditar na justiça. E já deixa o like, porque no próximo vídeo você vai conhecer outra heroína improvável que mudou a vida de uma família inteira de uma forma que ninguém esperava.